Valendo! Episódio 3. do quê? Pode sim, por que não? Estamos com quem? Com ela. Maria, caneca igual a minha. Não, quem é quem? Quem é quem? E a minha intrusa, Eliana? Não tô entendendo. Eu agora não sou intrusa, eu tenho microfone. Pode dizer que eu só te maltrato, peste. Arranjei até o microfone pra ti. Olha, Mariana, você que é da faculdade, eu quero um advogado. A pessoa que é da área. Ela adora dizer que ela vai com você e tu não é criança, pai do idoso. Tá, estatuto do idoso, tá idosa. Mas vamos lá, estamos aqui hoje no nosso episódio 3, por sinal, o último episódio do ano de 2023. A gente só vai voltar agora em 2024. E a gente, como eu continuo dizendo, que eu estou trazendo as minhas amigas, a gente está se ambientando, Eliana. Né? A gente está aprendendo com as amigas para depois que chamar As inimigas. As inimigas. Temporada 2024. Temporada 2024, a gente vai trazer. 2024. Ei, Mariana, você está convidada para vir aqui para a gente só? Que mostrou a temporada 2023. Também só tem 3 2023 amigos. só vim nas amigas. Foi, Não é 2024, 3 anos? Karina, exatamente. Sua inimiga. Será? Não, Não. muita gente. 2024 eu mando só meus dedos, né? Mas vamos lá. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estamos aqui. Gostou do nome do podcast? Amei. Você achou? Eu acho que é muito a sua intuitivo. cara. Aliás, eu acho isso a cara da dupla. Vocês são Não, mas da leveza. quando eu fui pensar, eu disse, rapaz, pode sim, por que não? Eu pensando também no Murilo, no meu filho, né? Por que ele não pode? Por que eu não consigo fazer as coisas com ele? Por que ele não vai conseguir fazer as coisas? Né? Por que ela não pode ser maratonista? Ela tem 60 anos. Por que eu que não corro nada, não posso correr? Eu posso. Não? Então a gente pode sim. Tu corre coisa. Deixa eu lá, corta. A gente chega pra lá, a gente chega. A gente não é uma corredora profissional, tá? Mas a gente corre, né? Mas a gente dá bons exemplos. A gente tá lá falando. Você já se sentiu bem. Exatamente. Não é obrigada a chegar lá no pódio, eu ganhei. Nós corremos, eu fiz. É aquela história, voltando no gancho da Karine, dá parabéns para quem está no pódio é fácil. Dá parabéns para aquele que se esforçou, pagou a planilha, chegou lá, fez em 40 minutos, 5 quilômetros. Esse nenhum treinador quer dar parabéns. Mas vamos lá. Vamos aqui primeiro. Curte o canal. Dá um like para nós. Olha, like. E às vezes eu tô sumiu. Como é que é as coisas para receber as notificações? Olha, tudo isso eu aprendo com meu filho. Né? Eu não sei, não. Que quer aqui no nosso canal. Eu já tô tomando posse. Filha, você usa o campeão já. Ela é minha co-host, que ela botou que ela vai ser co-host. Então, pronto, arranjei até o microfone para ti, cala a boca e fica aí. Bora, vamos apresentar a nossa... Mariana, nossa... Vamos lá, Mariana. Primeiro, como é que eu conheço Mariana? Vamos aqui. Eu lesionei meu pé em 2018. Fui pro meu médico, nosso médico, tudo meu passa para Eliana, né? Leonardo Quintal, doutor Leonardo, ele disse, rapaz, e eu já tinha tomado não sei quantas caixas de remédio, como é que eu vou fazer para melhorar? Vai fazer fisioterapia. Mas aquela fisioterapia da Unimed, a gente sabe que não funciona. Não, sabe que fisioterapia com essa moça, ela resolve. Essas mãozinhas Aí eu digo, fui, né? Com a moça. Meu amigo. Arrependimento matasse. Ela pega com as mãozinhas dela, mas cura. Dói, mas cura. Foi assim que eu conheço o fisioterapeuta Mariana. Aí depois, só para adiantar aqui, como é que a Eliana conhece, né? A peste. Porque a Eliana se lesiona, aí a gente recomenda a mesma médico e o mesmo fisioterapeuta. Logo na primeira fisioterapia, eu senti a dor na pele. Eu disse, minha malvada favorita. Ficou como minha malvada favorita. Pronto. Mas vamos lá, Mariana, se apresente. Me chamo Mariana, boa tarde. Sou fisioterapeuta. Tenho 38 anos. Sou mãe da Letícia e do Levi. Mas também sou estudante, né? Sou mestranda. Já doutoranda. O que mais que eu posso dizer? Sou esposa do Albino. Porque às vezes a gente perde a identidade, né? Assim, a Mari do Albino, então a Mari mãe da Letícia, a Mari mãe do Levi. Levi. Então eu tenho múltiplas identidades.
E é uma fisioterapeuta maravilhosa, do meu coração. Tá bom, Mariana. Ixi, não deixa de eu puxar o saco dela. Tu já veio com a camisa do Down. Tu não veio com a camisa do Down. Tu não tá puxando saco suficiente, não? Porque eu sou vizinha. Ah, tá certo. Então, tudo bem. Vou E deixar. pra gente ficar assim, ó, alternando. Mas, assim, isso é uma coisa engraçada. Como eu tava falando, assim, a gente tava falando off aqui do coisa, né? Eu dizendo, Mariana, a gente pode falar, porque eu recebi até críticas. Críticas. Começaram. Foi, já começaram as críticas, né? Os haters. Os Haters, haters. Gente, cara, se não tiver haters, porque você não tem Haters. sucesso. O sucesso te traz haters. Então, O que é haters é bom. haters? A gente gosta dos haters. Eu não sei o que é haters. Eu tô por fora da internet. Você tem que ter uma pauta no seu podcast. Seu podcast não teve pauta. Eu digo, certo, tudo bem. A Mariana entrou na Twitch Run agora, nos últimos, né, tempos, porque ela me pediu para eu fazer a estampa do Down. Aí eu falei assim, mas o meu podcast vai ser só de Down? Não, porque a Mariana não é só isso. 38, isso quer dizer que existiram 36 anos de Mariana antes de Levi. Sim. Então tem muita Mariana para ser contada, não é verdade? Então vamos começar com a infância de Mariana. Mariana tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos por parte de mãe e pai, e mais 2 irmãos só por parte de pai. Então, nós somos 5 filhos. A mais nova tem 10 anos, o segundo, né, o penúltimo tem 14, não, tem 13, e eu tenho mais um irmão de 37, uma irmã de 37 e um irmão de 33. Já sua irmã mais nova é quase a idade da Letícia, né? Quer dizer que A Letícia ela tem irmã 7, né? e filho, né, ali. Tio e sobrinha, quase junta. É. Mas o que eu sei que você tem um irmão que já vem com eu acho que a sua história de ser, como é que eu vou dizer assim, mãe atípica, irmã atípica, já Sim. vem de cedo. O Matheus, meu irmão que tem 33 anos, ele tem uma lesão cerebral do lado esquerdo, que é como se ele não tivesse formado 100%, né? É uma encefalomalácia. E aí, isso afeta a área da cognição, a área do aprendizado dele, e ao mesmo tempo afeta a área motora dele do lado direito. Mas, por milagres, né? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre o milagre. Ele é canhoto. Então, isso fez com que ele desenvolvesse toda a parte motora dele. Ele anda, ele dirige, hoje já é alfabetizado, é casado, trabalha com meu pai. Mas Matheus, com essa lesão, ele tinha inúmeras crises de convulsão. E essas convulsões, a cada vez que ele apresentava, isso ia retardando mais o processo de desenvolvimento dele de aprendizado. Mas em uma época em que a gente não tinha muito entendimento sobre a inclusão, sobre o que era a deficiência, né, de um modo geral. E aí os meus pais não tinham muito essa sensibilidade. Então, eles super protegiam demais, com medo das crises, com medo dele ser discriminado. Mas era epilepsia que ele tinha? Epilepsia. Era devido à doença ou má formação, chamar? Devido à má formação. Sim. Por essa área não ter sido formada completamente, aí ele tem essas descargas. Ainda hoje ele tem, só que é controlado por medicação. Né? E aí, desde os meus 12 anos, eu tenho essa responsabilidade em cima do Matheus. Então, assim, meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 13. Mas antes, meu pai foi prefeito de Itaitinga, minha mãe trabalhava já com ele. Então, tudo que era demanda de consulta com neurologista, medicação, tudo comigo. Então, você já é uma pessoa da área da saúde desde criança. Aí foi por isso, então, que você pensou em ser fisioterapeuta ou você fez igual a Karine, foi fazer medicina e não deu certo, virou fisioterapia? Me explica como é que a fisioterapia entra na vida da Mariana. O que aconteceu? Eu sempre tive vontade de ser médica e vontade de ser pediatra. Só que no decorrer da minha vida, eu fui começando a pensar se era realmente a medicina que eu queria, porque eu queria cuidar das pessoas. Certo, a medicina cuida, mas a gente não tem, né? Eu não consigo ver o médico, ele tendo esse contato direto com o paciente, dia a dia, vendo a evolução. Então, a fisioterapia era uma profissão para mim nova, e eu fui começando a me abrir para conhecer a fisioterapia. Então, na minha época de terceiro ano, eu fiz os vestibulares para medicina, e onde tinha fisioterapia, eu fiz fisioterapia. E passei na Unifor.
E aí, quando eu comecei a cursar fisioterapia, foi que eu fui vendo que realmente Era aquilo. era aquilo que eu queria. E gostava da parte traumato-ortopédica, porque vivia me quebrando. Também, também. Se quebrava. A filha era corredor? Porque a minha filha pouco corria, pouco fazia as coisas quando era criança, mas fazia esporte desde 3 anos de idade, porque era uma coisa que a minha mãe preconizava. Qual esporte que a minha filha Eu fazia? comecei com a natação e o balé, e aí eu fui pro balé até os 10 anos de idade e permaneci com a natação até os 13. Depois, aí foi que eu voltei pro balé já na época da faculdade, depois de casada, depois fui pro balé de novo, porque era onde eu me encontrava, né? E a corrida apareceu para mim em 2008, porque eu tinha vontade de correr, mas não tinha fôlego nenhum. Aí comecei a correr, dessa de começar a correr foi que eu fui pegando gosto, só que em 2012 eu corri a minha primeira meia maratona e fiz uma fratura por estresse. Olha, A gente adora. Não. Como fisioterapeuta, Ai, você sentiu na pele o que a gente sente? senti, só que eu ainda fui muito teimosa, muito mais do que os meus pacientes. aqui eu. Porque eu parei por mais ou menos uns 3 meses e voltei a treinar de novo e fui fazer a São Silvestre no mesmo ano. Ela foi fazer a maratona da São Silvestre. Ó, Não, ela foi fazer a São Silvestre a 15 quilômetros. Ô, mulher, eu sei. Então, Não viu meus olhinhos revirando, não? eu vi, mas aí eu quero eu tenho que consertar Não, você. por favor. Olha, se eu ainda falasse uma coisa dessa, você podia dar minhas contas. Eu vou ser dona da Triturã. Vai, E aí, quando eu voltei da... Cara, eu tenho vontade de fazer São Silvestre, mas vai, conte aí. Ai, não recomendo. Nem eu. É muito sofrido aquilo ali. É muita subida. Muito, muito. E quente, para uma época quente em São Paulo, né? E lotada. Disse que é um negócio assim. Você não corre. Gente, Você não consegue correr direito. Você corre o risco de passar enterrado, foi o que aconteceu comigo Uhum. em 2012, né? mas vamos só aqui, vamos aqui. Calma. Ela estava criança, ela estava no balé, ela Natação. natação, balé, criança, fisioterapia. Cadê a Albino? Albino. Onde a Albino entra nessa história? Para quem não sabe, ela é casada com o super fisioterapeuta Albino, fisioterapeuta do Fortaleza e agora fisioterapeuta da seleção brasileira. Né? Pouca merda, né? Muita merda. Né? Então, assim, É nosso Fortaleza. entra na história. Eu conheci o Albino em 2008 na clínica. Ele tinha trabalhado com uma das minhas chefes e ele só trabalhava no E tu já estava Fortaleza. formada? Sim, no ano Tá. que eu me formei, né? Sim. Aí o Albino tinha um paciente para atender, que era uma criança que tinha feito uma lesão de LCA e operou em São Paulo, e o médico de São Paulo encaminhou para ele. Só que ele não tinha um local para atender, e uma das minhas chefes já tinha trabalhado com ele, convidou para ele atender lá na clínica. E aí, quer saber essa história? Eu quero. Pode contar? Sabe o cupido. Pode. É amor à primeira vista? O Albino era noivo. Será que ela quer contar? Muito feio. Fica assim, não, não sei. Esse tu vai acontecer. Não, a gente tá. Off? Você quer Tá off? certo, ela conheceu o Albino, houveram coisas e acabou. Tá lindo, lindo, a história é linda. A gente não quer contar essa história, que a gente não quer problema. Eu namorava há 8 anos e o Albino era noivo há 4. E aí foi amor à primeira vista. Flim, flim. E aí a gente começou a namorar em 2009. Ele foi atender esse menino em 2008. Viajava por Fortaleza, deixava esse menino pra Ele já era acompanhar. terapeuta do Fortaleza. Sim, ele é fisioterapeuta de Fortaleza desde 2002. E a minha filha Sim. sempre foi leão, ou foi leão por conta dele? Não, é torcedor do Ceará. Mudou. Tu era Léo, não, tu era o quê? Meu Deus, vovô. Não me odeie, tá? Mas a gente é leão. Mas como assim esse teu passado? Mas assim, eu torcia Ceará, mas nunca ia para os jogos do Ceará, né? Porque só tinha a oportunidade de ir para os do Fortaleza mesmo, antes de namorar com o Albino. Meu ex-namorado também torcia Fortaleza. Até ele ia hoje. pros jogos, Nunca ia imaginar esse passado dela. Mas aí, quando eu comecei a namorar com o Albino, né? Me abri para outro mundo. E aí, o Laio muito Lá eu te conquistou. Laio maravilhoso. Aí pronto, né? Aí tomou de conta e acabou. Aí a gente ficou na clínica até 2011. Não, até 2011. Nós casamos em 2010. 2011, final de 2011, nós saímos da clínica e montamos um consultório. E eu fiquei atendendo domicílio também, ele no Fortaleza, no consultório. E aí, em 2012, uma das sócias da clínica estava vendendo a parte dela.
e a gente comprou uma parte da sociedade da Serfísio, né? Que hoje eu fui estagiária da Serfísio e sou sócia da Serfísio desde 2013. E aí a gente entrou na sociedade da Serfísio em 2013 e estou lá até hoje. Para mim, assim, a fisioterapia me realiza e me realiza mais ainda eu consegui ter tido essa conquista de ser sócia da Serfísio, porque foi uma clínica que eu abracei. Que tu abraçou desde... Como sempre. É. A especialidade da Serfísio, ela é esporte ou é terceira idade? É o quê? Porque eu sei que a fisioterapia ela tem ramos. A Serfísio ela é uma clínica de traumato-ortopedia, mas ela sempre teve um foco no esporte. A gente atendia muito no início triatlon. E aí hoje não, a gente tem um leque bem maior, né? Porque nós temos, graças a Deus, o beach tennis, graças a Deus, tem crossfit, né? vários esportes para deixar os lesionado. Temos a dança, então assim, temos o surf. Hoje, Porque se você volta, qual esporte que tem mais gente na fisioterapia? Mais lesionado? beach tennis e corrida. Corrida contínua. Eu tô quase sócia da Serfício. Esse ano foram 3 Querida, vezes. né? Esse ano foi 3 vezes. Mas você de quem é a culpa? Unicamente É dela? tua. Minha? Não. Que não me acompanha. Não! Se falta os treinos. Aí eu você treino faz por mim, né? Exatamente. Ah, tá. Eu não lhe disse? Amiga, né? Eu sou amiga, eu não disse lá quando eu ia? Não, a Mariana não foi, eu fiz o treino dela. Aí fala assim, ela tá sócia. Porque quem tem limite é município, tu não sabia, Ela não? Exatamente. Eu não sou município. Não. Mas assim, A última lesão instalou, mas não deu nada, né? eu apresentei, aí a pessoa gostou, né? De ir pra clínica. Mas assim, né? Se você não quiser, viu? Também tá, tem outros pacientes, tá? Pra ela atender. Não precisa ser só você, não. Não se lesione mais, não, por favor. Não, eu juro. Então vamos lá. Albino. Aí, 2008, 2010, casamos com o Albino, casamos e viemos Letícia. Mas para vir Letícia, eu sei que houveram. A Letícia foi de inseminação artificial. Fertilização in vitro. Fertilização in vitro. Certo. A gente não conseguia engravidar, e aí a minha ginecologista disse assim, Mari, vá conversar com um médico especialista em reprodução, porque o que eu dizia para mim? Meu problema é ansiedade. Então, eu achava que eu não engravidava por causa da ansiedade. Mas aí eu fui, doutor evangelista, e aí ele olhou para mim, ele me descreveu, que eu tinha chegado num ponto que aquele momento era um desejo da maternidade e ele não acontecia, só que todo mundo ao meu redor estava vivendo o mesmo momento e você Fica sobrecarregada. você passa por um misto de sentimentos, porque você se vê não conseguindo ver a felicidade do outro. E aí você diz, meu Deus, eu não sou assim. Por que eu tô desse jeito? Então você vai entrando num grau de problema emocional que você não consegue administrar. E aí o evangelista disse, olha, só vou poder lhe ajudar se eu souber quem você é. Então vamos fazer todos os seus exames. E aí a partir daí eu já fui para ele no meu ciclo menstrual e aí ele foi fazendo todos os exames. Eu sou devota de Nossa Senhora, né? Na pele. Nós. Aqui é Nossa Senhora Aparecida, que é a devoção da minha mãe, e eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. E todos os meus exames, eles coincidiam no dia 13. E a gente não tinha como escolher a data, porque eu dependia dos ciclos. Então, o meu primeiro ciclo, para fazer o primeiro exame, caiu no dia 13. Aí eu descobri que eu tinha um pólipo. Eu precisava tirar esse pólipo para poder me preparar para tomar todos os hormônios, para induzir todo o tratamento. E aí, quando eu fiz quando chegou o ciclo de novo, a data que tinha para fazer a minha cirurgia Dia 13. era dia 13. E aí ele disse para mim, agora no próximo mês a gente começa a fazer as induções para você tirar os óvulos. Se no mesmo mês você conseguir, pelas taxas hormonais, a gente implanta no mesmo mês. Se não, a gente deixa para o próximo. E aí eu fiz a indução. Quando foi, isso eu colhi no dia 11, aí ele manda esperar 2 dias, né, para ver a fecundação e tudo. Quando foi no dia 13 de maio, eu fui para a missa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 14 eu fiz a implantação e veio a Letícia, porque foi de primeira vez. Nossa. Mas é muita... Só não foi no dia 13. Só não foi no dia Mas foi pedindo porque no dia eu fui 13. lá. Você foi lá Conversar pedir com no dia ela, 13, né? foi conversar. Foi ela primeiro, deu a permissão, E o presente veio no outro dia. Sim. Foi rápido. E aí a Letícia nasceu, muita saúde, nasceu no dia 25 de janeiro. Uma criança... Ela tem quantos anos, Letícia? A Letícia tem 7 anos. 7 anos de muita...
Sabe Ela é que isso? muito faceira. Muito. Sim, inteligência. Já vi vários vídeos de Letícia. Se quisesse Acho dar que ela o lembra a diploma, mãe. Ela tem uma faculdade de veia. direito, ela já tem todos os questionários. Eu acho que ela pra lembra a fazer. mãe. Ah. Você acha? Eu acho que Eu eu acho a tia. Sim. É explico. É, E Ela tem uma papelaria. ela tem tem. empreendedora. Ela é empreendedora mirim. Parece a Mariana, né? Eu acho. Ela faz os Quando eu- vídeos dela. Tá vendo? Ela faz o marketing dela. Afe Maria, Eu quase. me pergunto para onde você vai, você trabalha com marketing. E agora ela diz que ela é uma modelo profissional, porque ela é agenciada. Ai, ela é agenciada também, não é? Olha. Maravilhosa ela. É, Mamãe fica toda orgulhosa. demais. Não, mas Que ela ainda exagero. ela é a sua cara. Diga-se de passagem, é verdade. É. Não minto. Agora vamos aqui. Chegamos aqui. Mariana fisioterapeuta. Mariana maravilhosa, tratando todos os atletas da Beira-Mar, que eu vejo um monte de corredor lá, né? Inclusive a gente. Nós. Né? Inclusive, assim, ela me salvou de duas lesões gigantescas, assim, pré-iron, pode dizer, né? Mas Eu aí, ganhei de tu. Mariana, eu me lembro uma vez você falando que você só tinha um embrião para implantar, né? E você estava se preparando para implantar este embrião. O que que acontece? O meu problema para engravidar era a endometriose. E por conta da endometriose, uma trompa minha ficou totalmente fechada e a outra era obstruída por causa de uma cirurgia de apendicite que eu fiz em 2006. Então, eu não tinha, não era viável nenhuma das minhas duas trompas. Quando eu fiz o exame das trompas, na época da Letícia, só desobstruiu parcialmente a trompa esquerda, só que essa trompa era do lado do ovário que eu tenho a endometriose. Então, o meu ovário era atrás do útero. E aí, isso dificultava, se era praticamente impossível engravidar natural. A pessoa que não é da área da saúde, ela está tentando desenhar. Onde é que é? Está só eu. Aham. E ovário. Pois é, eu desenhando aqui na cabeça. Tem meme da Nazaré, os cálculos. Aquele monte de cálculozinho. Útero, ovários e as trompas, né? Uhum. Então, se a trompa retrai, você não tem como ter atividade ali, porque vai precisar passar ali um embrião para poder implantar no útero. Quando a gente faz a fertilização in vitro, a gente não precisa dessa passagem, porque Que ele já ele vai bem faz preparado. e já vai direto depositar o embrião no útero e Nossa. ver se ele vai vingar. Quando a gravidez é natural, no meu caso eu tinha endometriose, então eu tinha o meu ovário esquerdo e a minha trompa era mais retraída, então ela ia para trás do útero. Então tinha que ser assim, A né? endometriose ia para trás do útero, é isso? Por causa da trompa retraída, o ovário vinha. Ele se escondia. E aí tinha que ser uma atividade assim de tirar o óvulo, né? Para poder conseguir acertar. Isso é praticamente impossível. E a gente deixou um embrião lá na época da Letícia. Eu voltei outras vezes no evangelista para poder fazer minhas revisões. Ele disse: vamos logo implantar esse embrião, vamos implantar. E eu, Mas, como profissional, não quis. Deixa eu só dar um adendo aqui que eu esqueci uma parte, que é uma parte muito importante. Antes dessa parte aí, dessa nova implantação do embrião, a Letícia nasce e a sua mãe é diagnosticada com ela. Sim, com Né? o mês de nascimento da Letícia. No mês de nascimento. Que, por sinal, eu também estou passando por uma situação parecida. A minha sogra está com ela. Né? Então, assim, eu também estou assim, mais ainda ligada à Mariana perguntando as coisas, porque não é uma doença que a gente vê. É uma doença rara. Não tem cura. Não tem cura, degenerativa, e era a única pessoa que eu conhecia. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi falar na doença. Foi quando eu vi uma postagem sua, né, com a sua mãe, e aí eu pergunto o que ela tem. Aí vamos agora falar da sua mãe, que foi diagnosticada com ela, mas a Letícia foi o raio de sol. Foi. Aí, quando a Letícia fez um mês de nascida, a minha mãe foi diagnosticada com ela. E a minha mãe pedia muito a Deus que ela conseguisse acompanhar conseguisse dar os primeiros passos com a neta e escutar as primeiras palavras. E ela conseguiu. A Letícia, com 8 meses, a minha mãe complicou, precisou ser traqueostomizada, colocar uma sonda, né, para se alimentar. Apesar de nunca abrir mão de comer pela boca, mas ela aceitava a gastrostomia para poder tomar a medicação. E
ela deu os primeiros passos com a Letícia, porque quando ela foi para casa, ela ainda andava. E no aniversário de 1 ano da Letícia, eu parei tudo, porque eu não sabia se ela ia conseguir, né? Ela era a avó mais presente na vida da Letícia. A ligação delas é uma coisa assim que a gente não tem como descrever. E ela disse assim: faça o aniversário no buffet que eu vou. E ela foi, na cadeira de rodas, com respirador. Ela estava lá, se emocionou, muito grata por isso. E ela passou a vida dela toda, o que ela encontrava de novidade, se fosse o canabidiol, se fosse qualquer outra medicação, qualquer teste, ela mandava e-mail para todo canto, Ela mesma. ela mesma, e explicava, contava a história dela e que tudo que pudesse existir, que ela pudesse viver mais tempo para ver o crescimento da neta, Ela queria. ela Ai, que queria. lindo. E assim, ela facilmente te leva a uma crise depressiva, porque você fica preso dentro do seu corpo. Tudo vai parando, mas o seu cognitivo não Você não para, você fica trabalhando. para. Você está preso dentro Uhum. do seu Cabeça. Você não consegue produzir nada, mas ali dentro. corpo. Só que a minha mãe era uma pessoa fora da curva. Prisioneira de si mesma. É, minha mãe era uma pessoa fora da curva, porque ela jamais se entregou a essa condição. Então, para mim... Ela teve depressão? Não. Não. Uhum. Ela foi uma pessoa que eu acho que também a minha história vem do Mateus, perpassa pela minha mãe para chegar no Levi, né? Sobre como você lidar com a deficiência e entender que cada um tem o seu tempo e que você pode fazer ou ser o que você quiser. A minha mãe saía para a Bienal do Livro com a gente, ia ao shopping com o respirador. Fez muitas vezes desmames do respirador de ficar 3, 4 horas sem. E ela fazia tudo isso pela Letícia. Então, a alegria dela era ver. Era ver a alegria da Letícia. A gente fez inúmeros passeios para o Rio Mar. Ela ia naquele carrinho motorizado, a Letícia ia no colo dela e ela controlando e achando tudo aquilo o máximo. Então, assim, ela viveu o que ela tinha para viver com qualidade. Ela foi começar a perder mais ainda os movimentos, e aí a gente conseguiu um computador que ela fazia leitura através do movimento dos olhos, e ela conseguia escrever. E aí ela e a Letícia eram muito parceiras nisso, né? Porque a Letícia Eu acho que aí. Você tinha algum... Porque eu sei que ela era bem criança, né? Ela tem 7 agora, né? Ela tinha nível de consciência de entender a doença da mãe? Ou da tia? Da avó? Meu Deus. Não, ela entendia, ela conheceu a avó assim, né? Porque quando ela começou a ter consciência, minha mãe já estava Já acamada. estava acamada. Mas para ela, assim, a minha avó tem um problema na perna e não levanta. Pronto, ela não tem mais nada além disso, porque ela vai comigo para a praia, ela vai comigo para o shopping, ela vai comigo para uma feira do livro, ela vai para onde eu quiser, ela vai para as minhas apresentações da escola. A minha mãe não perdia as apresentações da escola da Letícia, nenhuma. Então, assim, na época da pandemia, ela sofreu muito, porque a gente tinha medo dela Adoecer. então a gente evitava e isso fez com que ela ficasse muito chateada, mas ao mesmo tempo a gente dava um jeito, porque a casa dela era grande, e ficava do lado de fora, na janela, para ela ver a Letícia e tudo mais. E elas viveram essa relação de cumplicidade. A Letícia pegava o computador dela e dizia assim, ela tinha uma cuidadora, assim, Josélia, vem cá. A vovó tá dizendo aí, Josélia, vá comprar uma boneca para a Letícia. A Letícia era esperta. Ela só fazia rir e confirmava. Mala, Letícia, mala. Tudo. A minha mãe, quando eu brigava com a Letícia, eu olhava no computador e escrevia assim, grossa. Aí escrevia várias vezes, grossa. Aí o computador dizia assim, grossa. Aí se eu brigasse com a Letícia em casa assim, ah, meu Deus, olha, mamãe, eu vou lá na vovó. Porque ela vai lá no computador e diz assim, grossa. Letícia esperta. Muito forte. A mamãe faleceu ano passado, em julho, e a Letícia quis participar de todo o processo. A gente tinha uma preocupação muito grande, porque foram 2 meses de despedida. Apesar de toda essa condição de saúde que a mamãe tinha, nós nunca chegamos a pensar como seria esse fim, o que a gente precisava decidir. A tua mãe, então, ela viu o Levi nascer? Viu? Ela conheceu o Levi. Ela faleceu, o Levi estava perto de 1 ano. Faltavam 2 meses para 1 ano. Tá, então vamos aqui. Vamos agora entrar no Levi? Bora. Ainda não chega nessa parte, não. Vamos lá. Tava na fertilização, Aí a gente tinha um embrião. tinha um embrião. Esse embrião, a gente ia descongelar. Depois do descongelamento, tinha 48 horas para ver se ele ia fazer essa junção, né? Então, um blastocisto. Se ele formasse um blastocisto, ele seria viável para transferir. Se ele não se tornasse um blastocisto, né, que faz essa união mais completa,
poderia implantar, mas não era certeza que ia dar certo. E aí, faltando 2 dias para minha implantação, eu já tinha feito todos os procedimentos. Veio a pandemia. Foram suspensos os tratamentos. Aí ficou para o fim do ano. No fim do ano, 2 dias antes, eu fui chamada pelo médico. E aí ele disse, olha, o seu embrião não está dividindo como a gente espera. Então, vamos ver como é que vai ficar, vamos adiar mais um dia. E aí eu chorei bastante. Sim, porque depois que você entra com a ideia de que você quer, né, seguir com a maternidade, não é simplesmente você olhar e, não é agora. Não deu certo agora, eu não vou mais tentar. Eu tinha dito ao Albino, eu vou fazer essa transferência. Se não der certo, eu não vou começar tudo de novo. Só que aí, quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, não sobreviveu. Você vai querer de novo? Aí eu disse, vou. Aí depois vamos esperar 2 ciclos. Depois desses 2 ciclos, a gente começa tudo de novo, porque eu quero ver como é que tá essa sua produção, né? Pela sua idade, tá. Aí eu fui para minha médica, para minha ginecologista, e fiz todos os meus exames e disse, ó, ele vai ver se eu ainda estou ovulando, se eu tenho uma baixa contagem e tudo mais. Ela disse, não, você tá ovulando. E aí eu levei. Naturalmente. Literalmente. Uma outra vinda coisa- de Deus. Natural, não precisou de nada. Olha aí que E uma maravilha. ressalva é que, com a minha idade, né, que acho que a gente estava conversando sobre isso antes, que ainda existe muito essa questão de depois dos 35 anos, a chance de você ter um filho com alguma síndrome é grande, né? Hoje em dia ainda é muito questionável isso, principalmente em relação à síndrome de Down. Mas aí ele conversou e disse assim, olha, você vai fazer o tratamento todo, mas dessa vez a gente vai com calma, porque depois que eu fizer a punção dos óvulos, a gente fizer a fecundação e tudo mais, eu vou mandar os seus embriões para a biópsia, porque pode ter alguma síndrome. Então, assim, o Levi ter vindo natural é porque ele era um presente que Que você tinha. viria para a nossa família e era assim que ele tinha que vir. Foi natural, não foi preciso de nenhum intercâmbio, nada. Nada. Aí a gente fez a translucência no calo, não deu nenhuma alteração. Aí conta lá do exame. Quando foi no segundo trimestre, aí a gente foi fazer o morfológico e não foi legal a relação com o médico que estava fazendo o morfológico. Quando terminou, eu perguntando se estava tudo bem, ele depois conversava. Ela matou. Ali a pessoa já começa a se lá, você pega na maca, meu Deus, o que é que Aí ele quer ele foi dizer só com isso? mostrando problemas. Está vendo aqui o coração? Tem uma fenda enorme. Aqui o rim, uma dilatação enorme. Não estou vendo o osso nasal. Eu assim, doutor, então o quê? A gente tem que fazer uma amniocentese. O que é uma amniocentese? É uma punção do líquido amniótico para você fazer o estudo genético. Para na gestação, depois do segundo trimestre, só tem essa possibilidade para você fazer, né? E é tanto, mas como você não é minha paciente, então. É tanto vai ao ficar quadrado. mais caro. Tanto ao E quadrado. aí meu marido diz assim: não, mas eu não tem problema, a gente faz, né, Maria? Eu disse: não, a gente não faz. A gente vai conversar primeiro com o doutor Edson, que era o meu obstetra. Aí eu saí de lá chorando, né? Porque você perde o chão. Ele disse para mim assim: com certeza tem uma síndrome, reze para ser síndrome de Down. Nossa. Porque pode ser qualquer outra coisa pior, reze para ser síndrome de Down. E aí a gente foi embora, falei com o meu médico, ele disse, vamos analisar os exames direito. Ele disse, Mari, não adianta a gente fazer outro morfológico, porque a gente vai... É um sofrimento. É melhor a gente fazer logo a amniocentese. E aí eu fiz a amniocentese com o doutor Erlânio, que para mim foi um profissional espetacular. Acho assim, na minha história de maternidade, eu tive bons profissionais e pessoas humanas que nos acompanharam. E aí eu fiz a amniocentese com o doutor Erlânio, fui fazer um ecocardio fetal, as fendas do coração já tinham fechado, então ele não tinha nenhuma cardiopatia, mas o rim continuava com essa dilatação. E aí saiu o resultado da amniocentese, o Levi tinha síndrome de Down, que era de uma classificação de trissomia livre, que acontece na concepção. Não tem nenhuma carga genética vinda de mim, nem do Albino. É uma outra. Foi naquele momento. Foi um. E que é 95% dos casos, né? Que é a trissomia livre. E aí, chega o Levi, muito... Levi nasce em quantas semanas? Normal? 37 semanas e 5. Normal. Normal. Um pimentinha. Um pimentinha, parte 2, né? Porque a pimentinha. Pessoa, né? De inglês? Exatamente. Tem a pimentão e o pimentinha. Aí o Levi teve algumas questões, assim, teve uma icterícia que teve rebote, né? Foi mais complicado. Eu chorava muito com isso, porque o que você
sente quando você tem o diagnóstico? Você tem o medo do que o seu filho vai enfrentar. Na minha Não é o que cabeça, você vai enfrentar, né? não era porque ele tinha uma deficiência. Primeiro, a minha preocupação era o coração. Fazer uma cirurgia tão novo, porque se ele tivesse uma cardiopatia, provavelmente era cirurgia Não, mas de só me menos de um ano. explica uma coisa, por exemplo, entendo, eu sou mãe de autista e mãe nova de autista, no sentido de que eu acabei de receber o diagnóstico em fevereiro, né? O Down, você já, Você já da sabe? barriga, você já vai se acostumando com a ideia. Já recebe Algumas ali. vezes. Mas, Algumas vezes já sabe. Sim. né? Eu digo assim, eu estou há menos tempo, você já está há mais tempo. Mas eu sempre escutei, eu digo como leiga, Sim. né? Sempre escutei a história de que existe alguma coisa relacionada ao coração com a síndrome de Down. Ou seja, houvesse sempre uma cirurgia no meio dessa história. Explica, você sabe? É porque 50% dos casos das pessoas que têm a síndrome de Down, né, que tem essa condição genética, podem ter uma cardiopatia. Aí são 3 tipos, né? Que é a comunicação interatrial, a interventricular e a tetralogia de Fallot, que seria todo mundo junto. Mas, e na E o maioria Levi das tem vezes... alguma delas? Não. Glória a Deus. Ele teve uma limitação no rim, que não formou completamente a uretra, e ele tinha um refluxo, né? E esse refluxo fazia com que ele tivesse infecção urinária de repetição. Então, a gente passou 6 meses fazendo uma profilaxia, né? Um tratamento preventivo com antibióticos, para que ele não voltasse a ter nenhuma infecção urinária. Mas, de tudo, o Levi cresceu muito saudável mesmo. Andou um tempo comum, né? Que a gente esperaria, se fosse colocar ele numa tabela da síndrome de Down e na tabela de uma criança típica, ele ainda ficou dentro dessa tabela da criança típica, mas também porque a gente sempre foi muito amparado, né? A gente teve famílias que conversavam com a gente quando eu estava grávida do Levi. Você acha que Se você foi colocava- amparada pelos outros Sim, pais muito que acolhida. têm... Agora, pergunta dos pais que não têm síndrome de Down. Existe um medo, né? Assim, o que a gente hoje, cada vez mais eu tenho procurado é informar as pessoas, porque a gente não se relaciona com pessoas com deficiência porque a gente não tem informação suficiente sobre aquilo. Então você fica com medo Sim. de como é que eu vou chegar no seu filho? Como é que eu vou falar Como é que eu com vou ele? falar? Então, assim, Como eu devo me referir a ele? e a gente, como Né? pais e mães atípicos, a gente também tem um papel na sociedade de não afastar as pessoas, né? Se eu estou recebendo aquela pessoa e ele disser que o meu filho é portador de uma deficiência, ele é portador de síndrome de Down, eu não vou corrigi-lo. Depois eu vou ter a oportunidade De conversar. Eu vou fazer uma postagem, ou eu estou aqui conversando e vou dizer que as pessoas não portam, porque a gente porta documento. A deficiência faz parte, então ele é uma pessoa com deficiência, né? Ele é uma pessoa com síndrome de Down, com a trissomia 21. Se não, portador, é muito grosseiro também. Mas muitas vezes a gente... É a falta de informação, falta de informação também. Então, muitos pais, assim, na minha época era Letícia, né? Então, os pais, os amiguinhos da Letícia acolheram muito bem o Levi, mas as famílias atípicas são aquelas que estão mais presentes. O que eu percebo é que a gente se abriu bem, né, para as pessoas e a gente expõe o Levi para o mundo. Então, a partir disso... Porque se você excluir, é pior. Você que está excluindo ele, você tem que apresentar A partir isso. do momento que a gente expõe o Levi para o mundo, ele tem amiguinhos típicos, atípicos e a coisa flui. No colégio, o que é que você acha do Levi no colégio? O Levi foi muito bem acolhido na escola. E, assim, a maior prova para mim é que não tem nenhum dia que eu vá deixá-lo na escola que ele queira ir embora. Isso quer dizer que ele gosta. Quer dizer, né? Não, Que ele não sempre quer ir embora ficar comigo. na escola. Ele quer ficar na escola. E quando eu vou buscar na escola, ele acha ruim, porque eu estou indo buscar na escola, ele quer continuar lá. Então, assim, ele se relaciona muito bem com os amigos. Teve umas internações esse semestre. Os amigos perguntavam por ele. A gente tem um grupo de mães. As mães mandavam os vídeos das crianças perguntando por ele, corre lindo. A escola, eles fizeram cartazes, né, pedindo para ele voltar. A professora programou uma chamada de vídeo para os amiguinhos verem o Levi, porque ele não foi para a festa de Natal. Então, assim, a gente é muito, muito acolhido. Mas acho que isso também parte da gente. Você acha que, então, você não se faz de mãe coitada? Não. E uma coisa que eu vejo de você não faz do Levi diferente.
Levi não é diferente da Letícia em criação. O Levi é tratado da chibata do mesmo jeito. De barra de pé, de castigo, do que seja, o limite para ele é o mesmo. Mas eu acho da que Letícia. isso vem também da sua criação, no sentido, por mais que você diga que houve o capacitismo quando era do seu irmão, mas por você já ter tido um irmão assim, pela sua mãe vir com essa condição, né, da ela, então você faz do Levi ser uma criança normal, dentro da sua condição. Sim. Né? E que os outros entendam que ela consegue fazer as coisas dentro das condições que ela tem. Isso é o respeito à diversidade, né? Isso é o respeito à diversidade. Né? Que vamos aqui, estamos por 5 minutos, o outro já sinalizou, a produção já sinalizou, né? E aí agora eu acho que aqui é onde agora a gente estudou Mariana abriu o livro dela, mas eu queria agora, para finalizar, vamos falar do tema, né? Agora, nos últimos 5 minutos, né? Antes que eu leve o cagaço, agora, Tá dando motivo pros agora eu haters, quero hein? falar Hater. mas é Hater. a questão da inclusão, né? Porque eu acho assim, como eu e ela, né? Falamos de mães atípicas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu cresci com um vizinho com síndrome de Down trancado em casa. E quando abria-se o portão, saía correndo para entrar na minha casa. E eu era pequenininha, então ele vinha muito carinhoso, querendo me abraçar. E para mim ele era desculpa a palavra, ele era um monstro. Ele era aquele bicho-papão que vinha me pegar. E aí aquela coisa, virava toda vez que abria-se o portão, era aquela confusão. Então eu sempre já era assim, olha, quando você abre o portão, você não sai para a rua. Porque se você sair, ele vai vir e a única coisa que ele queria era Um abraço. não, ele queria sair de dentro de casa. Então, se ele sabia... Porque o bichinho era criado diferente. Inteligência que ele não ia para a rua. Então, ele fazia o quê? Ele fazia só a curva de um portão para outro portão. Então, lá, ele via ver outro mundo, que não era as portas da casa dele. Então, uma coisa que eu defendo com o meu, que quando eu soube o meu diagnóstico, eu quis me evitar do mundo. Eu quis sumir. Como é que, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que eu recebi aquilo ali? Por que o meu é assim? Né? Porque para mim não tinha nada. Eu era que negava. Né? Meu marido era o que dizia que tinha uma coisa errada. Eu falava, não tem nada. É a menina da pandemia, estou dormindo da pandemia. A menina da pandemia não falam. E não falam, até que se tornam um não falar tão não falado que tem alguma coisa errada. E o colégio vai me dizer. Mas o colégio não fala. O colégio, ele come pelas beiradas. Olha, essa mãezinha leva para o neuro e tal, né? E tal, e você... O que meu filho tem? Meu filho não tem nada. Meu filho não tem nada. E depois de chegar, depois da primeiro médico, não, esse menino não tem nada. Ótimo, era do que eu queria ouvir, esse menino não tem nada. Colégio de novo, como pelas beiradas. Vamos para a segunda consulta. Não, mas daqui a 6 meses, nos terceiros 6 meses, é isso mesmo. E aí eu quis sumir. Você é algum homem que quis sumir? Não. Mas eu acho que também tem muita essa questão da criação. Da criação, de ter esse entendimento antes, né? Do que seria a síndrome de Down. Em momento nenhum eu não tive esse medo de ter o Levi, ou por que aquilo estava acontecendo comigo. Se a culpa era minha, não passava pela minha cabeça isso. Mas você não deve se julgar se você tem esse sentimento, porque não é a mesma coisa para todo mundo. Não. E a gente vem de uma cultura em que a deficiência é uma coisa ruim. Então, ela é uma coisa ruim, então você tem que viver um luto, e aí a gente não pode, se a gente não informar essa sociedade, a gente não pode querer que as pessoas se comportem adequadamente frente a uma deficiência. Porque pra gente mesmo, a gente foi criado assim, bichinho, guerreira, tem um filho com síndrome de Down, trabalha, faz mestrado, e a guerreira ainda vai com o menino para o hospital. Poderia ter sido com a Letícia, entendeu? Determinada, ok. Agora, guerreira, não, a gente não é guerreira. E a deficiência, ela não deve ser interpretada como uma coisa ruim. Porque se a gente respeita o outro, a gente não precisa pensar que aquilo é negativo. A Eliana corre uma maratona. A Mariana, hoje, não corre nem 5 quilômetros.
A Mariana corre 21. Nós somos diferentes, a gente não está falando da deficiência. Todo Entendeu? mundo é diferente. Nós somos diferentes. Começar pelos 5 dedinhos. Nós temos os 5 dedinhos na mão. E a inclusão, Olha. ela só vai ser real se a gente tiver informação. Uhum. E ela só vai ser real quando a gente puder parar de falar sobre ela. Exatamente. Vai ser uma coisa que... Eu vou colocar o Levi para estudar. Hoje eu ainda preciso assim. É uma escola inclusiva. Mas no futuro, o que é que a gente espera? Porque a gente hoje luta pelos direitos não só dos nossos. De todos. Toda a geração que vem na frente. Que vem Porque pela frente, isso porque precisa a geração que ser passou. levado. Uma coisa E essa natural. deixou uma marca. É aquela coisa. A gente vai, segue e outros virão para poder seguir. Para chegar um momento que eu disse assim, eu quero que o Levi estude na escola tal, porque eu gosto da metodologia daquela escola. Não porque foi a única escola inclusiva que eu encontrei. Entendeu? A gente encontra muito isso. Mas isso acontece, entendeu? A gente também vive uma realidade diferente. Sim. A realidade que a gente pode pagar uma escola Exatamente. e ainda pagar uma escola cara. Exatamente. E a mãe, porque é uma coisa que eu quando eu disse até no primeiro episódio, porque foi que eu inventei de fazer um podcast. Por conta dessa estampa, em especial. E eu carregando a mochila do autismo, gente, as pessoas vêm falar comigo como se eu fosse, como é que eu vou dizer assim? Se eu fosse uma prefeita ou alguma coisa assim. Aí elas falam assim, pô, desculpa perguntar, mas você tá com essa blusa, aonde que eu consigo tratamento com meu filho? Eu fico morta. Porque eu penso assim, mulher, se eu soubesse onde é que eu consigo tratamento com meu filho de graça, eu também ia. Mas não tem. Aí eu fico com vergonha de mim, porque eu posso pagar. Eu gostaria que, para essas crianças que, como o meu, que tem autismo, que tem síndrome, como tem lá uma criança que quer entrar no Saracubicheque porque ela nasceu com uma deficiência e ela precisa de um tratamento, eu gostaria que tivesse tratamento. Eu queria poder dar essa resposta, mas eu não tenho. Né? Então, assim, existe uma necessidade, eu acho assim, da gente, nessa geração, de a gente mostrar que existe tratamento para algumas coisas, as coisas podem ser melhoradas, essas condições das quais o meu, o seu, você pode ter qualidade de vida, você pode ter vida, não precisa das pessoas ficarem trancadas, quero que essas pessoas viviam trancadas antigamente, vergonha. Não tem que ter vergonha, eu não tenho que ter vergonha de ter um filho autista, você não tem que ter vergonha, a gente pode fazer as coisas dentro das condições que também não vá, como é que chama? Por exemplo, o meu, hoje eu ainda não viajo de avião, porque eu ainda tenho medo do que pode acontecer, como é que ele pode se desregular e tal, mas nem por isso eu vou deixar de ter um dia viajar com ele, eu vou viajar, né? Porque ele vai para os cantos, eu vou levar ele para o mundo, que eu também vou morrer, e ele vai ficar no mundo, né? Então ele tem que entender que esse mundo também é dele. Não é só dos outros que são como nós. E para o mundo acreditar nos nossos filhos, a gente precisa acreditar nos nossos filhos. Né? Então foi para isso, entendeu? Que eu acho assim, aquela história, você é guerreira, uma coisa que isso me irrita. Ele veio um presente para você, tu queria? Não, ninguém queria, que ninguém quer. Mas se ele veio para mim, é por algum motivo, que eu hoje ainda não me sinto abençoada no sentido de assim, eu sei o motivo que ele veio para mim, não sei não. Eu ainda estou entendendo. Eu ainda estou entendendo, não sei você. Pode ser que eu passe 20 anos da minha vida para entender, ou pode ser que daqui a ano que vem ele venha um estágio, entendi. Por que ele veio para mim? Eu ainda não entendi. Mas estamos aqui, trabalhando, eu digo no sentido que quando eu botei essa camisa, não é só para vender a estampa autismo, nem é só para vender a estampa síndrome de Down, não. É para não ter vergonha. Eu tive vergonha. Quando recebi o diagnóstico, eu queria me enterrar. Por que esse menino veio assim? E eu percebi depois, que a minha advogada, até por sinal, chegou para mim quando eu fui para entrar contra a Unimed pelas minhas terapias, ela falou assim, eu te dou 6 meses. Daqui a 6 meses a gente conversa de novo. Eu quero ver se essa mulher que está enterrada, se ela ainda vai estar soterrada. E foi a forma mais certa. Ou você se levanta e fala assim, eu vou lutar, mas não só por ele, eu tenho que lutar por todo mundo, porque isso aqui vai lá na frente virar alguma coisa que eu espero que seja uma coisa muito boa. A gente não tem que compreender, entender por que veio pra gente. A gente tem que
pensar o que é que eu posso fazer Para melhorar o mundo dele. O mundo dele tem que ser... Quando você dá voz para que a gente fale sobre isso abertamente, a gente teve uma tarde descontraída, a gente falou sobre várias coisas e que todas perpassaram sobre a situação da inclusão. A partir desse momento, você está cumprindo um propósito na sua vida. A bicha falou bonito. E é assim que a gente termina a nossa temporada de podcast 2023. Queria mais. Né? Que a Mariana tem uma aula para nós. Dessa vez eu não trouxe nada para ti, porque Mari. dessa vez tu achou que era pomba. Né? Eu não tenho superar uma pomba. A pomba tem ali fora. Só se for. Aí eu tô trazendo presente pro Levi e pra Letícia. Então, presentes educativos. Não tá na embalagem da Treat Run, mas não tem nada de Treat Run. Então, veja os presentes que eu trouxe Obrigada. para Letícia e Levi, porque eu também não vou só presentear a Letícia, porque igual o Rafael fica assim, meu filho mais velho. Esqueceram de mim? Não, ninguém esqueceu de você não, meu filho. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Adoro. Lá em casa, isso aqui, minha filha. Coisa que criança adora, canetinha. Tia. Ai, meu sofá. Ei, ai, meu sofá. Cartolina para fazer uma pintura. Mamãe, eu risquei o sofá. Muito bem, amei. Uma cartolina branca mesmo. Só para ele riscar. Eles Na frente da câmera. Oh, desculpa, eles adoram. Ela não sabe. desenhar. E olha aqui, a Maria Slime. Vai ficar E duas melequinhas para sujar na casa dela. É. Não é não? Chamar é cultura, presente sensoriais. Não é? Até as cores também são bem. Tá certo. Se fosse eu, olha, eu tava um zero à Queria esquerda. fazer só chocolate, Eliana. Porque eu não São entendo de mais valsa, nada de comprar brinquedo. Eu de valsa velho que tu trouxe semana passada para mim. Eu ainda te dei pomba. E meu marido. Por favor, não foi, tá? Meu povo foi uma bengala de chocolate que essa velha Foi- retardada. Foi meu marido que comeu. Ele gostou? Tá? Gostou do chocolate? Ah, Tá vendo? minha filha, meu marido come até merda. Né? Homem que não come tudo, porque todo mundo Pouquinho. come até pedra. Minha filha, o que botar na mesa, para ele é peixe. Ele come. Então, pronto. Pois olha, esse foi mais um. Vamos botar aqui no chão o presente dela. Esse foi mais um. Pode sim, Por que não? com Mariana. E Nosso último Feliz Ano Novo, Feliz Natal. né, por favor, segue nós. Dá o seu like, Ativa o sininho. Tá aprendendo. Faz- Notificações, E aí, ó. Gostou do conteúdo do podcast? Pois aproveita, segue as redes sociais do nosso patrocinador, Treat Run, a marca do corredor. Com ela que você vai ousar correr com estilo. Segue lá, @TreatRun, tanto no Instagram, Facebook ou TikTok. Se a tua marca combina com superação, esse é o teu local. Seja um patrocinador também do nosso podcast. E a gente vai ter muita história de determinação para contar aqui.